Nós vamos respirar bem profundamente. E nesse instante, nós vamos mentalizar os guardiões adentrando o nosso lar com tochas, com espirais, com muitas redes em forma de tela metálica, fazendo toda a preparação para que possamos, nesse instante, nos aproximarmos de Ruiz, de Eliamar, Maria Amélia, Cíntia, Cássio, e que possamos, nesse instante, mentalizar essa luz, esse amparo, esse fortalecimento. E nesse instante, mentalizando essa energia intensa e iluminada, possamos irmos até o Hospital Santa Cruz e assim sentirmos a presença de todos os espíritos que estudam junto conosco, para que possamos ter os nossos corações expandidos de luz, de paz, de serenidade e a expansão da nossa consciência. Que haja luz, muita sabedoria, muito fortalecimento e equilíbrio na tarde de hoje. Graças a Deus, graças a Jesus. Nós paramos. Enquanto não foram ativadas as baterias lança-chamas na extensão do saguão da entrada, não deram sossego. Nossa equipe de defesa teve muito serviço. Eu notei a partir daí. Havia muito interesse pessoal cercando a vida de Hilda por causa de sua influência política. Sobre ela pesavam muitas responsabilidades e o assédio que sofreu foi por conta de interesses mesquinhos dessas entidades e de seus representantes no mundo físico. Como ela não cedeu à corrupção, padeceu essa perseguição injusta e cruel que lhe tirou os últimos motivos para manter-se na vida física. Eu anotei isso aqui por causa do seguinte, pelo que dá para entender aqui, ela tinha uma posição de projeção política, né? Ela era a todo momento atentada a se corromper, né? E ela não fez isso, né? Mas se a gente for pensar na nossa vida, cada um de nós também tem as suas... Também somos luz para alguém, nem que seja para o nosso cachorro, mas nós somos luz para alguém. Que não significa que nós somos a luz, mas nós somos uma luz, nem que seja uma velhinha acesa, né? E quando a gente está levando para esse alguém um caminho diferente, nós também somos tentados da mesma forma. Porque hoje em dia as trevas estão tentando apagar qualquer luz que exista no nosso planeta. E aí nós somos tentados, se nós dermos brechas, nós vamos conseguir ser invadidos por essas entidades, causando na gente essa desmotivação, essa tristeza, essa, sei lá, raiva, esse tipo de coisa, né? A questão toda é o seguinte: não é porque nós assumimos, ou estamos, vamos dizer assim, no papel de sermos luz, que nós vamos recebemos privilégios sobre isso. Porque tudo depende do que nós somos. O que eu quero dizer com isso? Que se a gente deixar aberta a porta, nós vamos ser invadidos da mesma forma como foi a Hilda. Da mesma forma como são os políticos que a gente vê aí, não estou dizendo de todos, né, mas posso dizer que a grande maioria, que se deixam levar por essa fascinação do poder, fascinação da busca de
coisas para si próprios, né? Então, tudo que está escrito aqui, tudo que a gente está lendo aqui, a gente não tem que pensar na Hilda, a gente tem que pensar na gente. Como que a gente está lidando com essa situação? Porque toda vez que a gente cai, que a gente passa por um momento difícil, pode ter certeza que tem a influência deles, porque nós demos a brecha. E quanto mais a gente lê isso, mais fortalece em nós a convicção de que a gente tem que orar e vigiar 24 horas por dia, 24 horas do nosso dia. A gente consegue compreender o que o Sérgio falou, no sentido assim, analisando as nossas vidas. Se a gente não estivesse no espiritismo, a gente acharia que a gente era insuflado? Ou que eram as pessoas que eram culpadas? Acharia que eram as pessoas à nossa volta que estavam tentando nos prejudicar. Eu penso assim. E a A gente gente não nunca teria teria, e a gente não enxergaria essa lacuna que a gente tem dentro. Eu acho que uma das coisas principais que nós temos aqui na leitura, nós estamos no início da leitura deste livro, né? Vão aparecer várias histórias aqui. Mas a gente não deveria focar no personagem, porque o personagem para nós é só um exemplo. Mas tudo que está sendo escrito aqui, tudo aquilo que nós estamos conversando, diz respeito a nós mesmos. Né? Quando a gente fala em carência, quem é o ser no planeta Terra que não tem carência? Então, tudo que a gente lê de carência aqui se aplica a nós mesmos. Né? Então, que a gente procure a cada dia olhar os personagens, os problemas dos personagens e falar assim, isso eu tenho dentro de mim. Em maior ou menor grau, eu tenho dentro de mim. E eu vou perceber qual é o efeito, qual que é a consequência de ter isso dentro de mim nesses personagens. Né? Uma das consequências. Então, é que a gente possa, quando lê aqui, a gente possa ter essa ciência, essa ideia, esse pensamento. O que eu estou lendo lá pode estar acontecendo comigo também. Deixa eu prestar atenção, deixa eu olhar. Então aqui continua, né? É uma boa mulher, porém estava mal acompanhada. Mal acompanhada são os políticos, as pessoas que estão ao redor. E desorientada. Desorientada porque não tinha o conhecimento. Né? Esperava algo que... ou não sabia de onde que estava vindo esse algo, né? É muito difícil manter sobriedade nesse meio de interesses coletivos, que é o meio da política, o meio que... os meios sociais, né? A gente não pode esquecer, quando a gente fala agora aqui de política, não vamos pensar somente na política dos políticos, né? Mas em qualquer lugar tem política. Tem política na família, tem política no condomínio, tem política no trabalho, tem política em todo lugar. É isso aí. É lamentável que tenha optado pelo suicídio. Pelo estado do seu corpo mental inferior, os nossos médicos espirituais sugeriram o desligamento breve do corpo físico e a internação dela em alas de maior segurança e mais protegidas da ação vibratória de ambientes coletivos. Ela está muito frágil. Então a gente já sabe que realmente eles estão ali segurando, mas que ela não vai sobreviver. O que dificilmente vai sobreviver, né? Por quê? Por causa dessa dificuldade desse mental inferior. Tá ali, pulsando muito, né? Já foi verificado se há alguma vaga em hospitais especializados para o caso? Sim, já está tudo providenciado. Você vê o quê? Eles já sabem que ela vai ter que ter uma internação diferente, ela vai ter que ser olhada de diversas formas, né? Glória a Deus. São raros os casos de suicídio que terminam assim. Geralmente, não escapam de muita dor e muita tormenta.
Isso é extremamente importante, né? Porque ela não vai queimar o tempo que ela tinha de vida. Ela vai conseguir ter sua comida, vai adormecer e vai ser trabalhada. A grande parte vai ter que trabalhar, vai ter que queimar esse tempo de vida. Fala, Leda. Não, eu repeti o que você falou. Vai ser tratada. Ela vai ser logo tratada, né? Não se esqueça que isso acontece por causa de mérito, né? Eu ia falar isso, Ah, sobre sim. méritos. Eu ia falar agora, quando você disse que ela não vai, tipo, sofrer tanto com esse atentado suicida, é porque ela era uma pessoa boa, se perdeu Era em justo. algum... Vamos falar, não vamos falar nem se é boa ou se era justa. Ela É. tinha méritos. Eu não sei o Ela que tinha os quais eram os méritos, né? Ela perdeu num ponto, mas ela tinha os seus créditos, digamos assim, né? Isso, é isso aí. É isso aí. É, Porque até de não. Ter essa passagem mais fácil. Uhum. Mais fácil, entre aspas, né? Então, só completando, no caso dela não se deixar envolver pela corrupção também, o esforço dela também é um mérito dela, né? Uhum. Na Isso realidade, conta como um mérito, né? é um mérito Que ela não espiritual, cedeu, né? ela não cedeu à corrupção, no caso. É isso aí. E aí, onde que eles falam, né? Desse orar e vigiar. Uhum. A terra de hoje, a gente está assim o tempo inteiro. Sendo tentado a tudo. a tudo. É tudo. A tudo. Uma das coisas que o Veludo, todos os mentores da Mônica têm avisado, assim, as pessoas no trânsito estão muito agressivas, Agressivas. mas as pessoas estão agressivas em todos os ambientes. Hoje eu passei por um grande aprendizado. Eu saí para buscar comida, estava eu e meu pai, e como eu uso máscara, então eu tenho que falar mais alto, porque geralmente as pessoas não me ouvem. E eu estava conversando com a atendente, porque estava uma fila enorme, eu já tinha pedido comida fazia muito tempo pelo telefone. E a senhora que estava do lado, que eu não estava conversando com ela, estava conversando com a atendente, ela falou assim, cala a boca. Nossa! Do nada? Nada. Você não tem que gritar. E ali eu olhei, eu abaixei meus olhos e eu falei assim, eu não vou responder. Mas esse é o nível da agressividade que estão as pessoas. É isso que faz, quando a gente vê os mentores falando, preste atenção, ore, vigie, se mantenham, não significa que a gente vai acontecer com a pessoa do lado. Quando a gente menos espera, acontece do nosso lado, acontece conosco. E você fica assim, você tem duas coisas. Ou você vai e dá o troco, ou você abaixa e se retira. Falando a nível em palavras do plano espiritual, ou você entra na vibração, ou você não entra. E A olha, escolha é sua. e eu vou te dizer que a vibração é pesada, é como se tivessem 500 falando, dá um jeito, porque ali eu fiquei, mas depois ela veio tentar falar comigo uma coisa e, sinceramente, eu abaixei meus olhos. Ignorou. E aí você fala assim, poxa, você não ia dar o outro lado? Eu abaixei meus olhos e fiquei em oração o tempo inteiro. Mas é que nem eu falo pro Sérgio, meu corpo tá como se eu tivesse tomado uma surra. E eu só estava pegando uma comida para me alimentar. Então, assim, são coisas que você fala assim, isso está acontecendo. Essa é a terra que está
totalmente deturpada de valores, de sentimentos, de tudo. A empatia é uma coisa que não ocorre. Então, quando a gente fala aqui, é o caso da Hilda, é o caso da Joaninha, da Tereza, de todos nós. E se a gente não tiver isso fixo, forte, estruturado dentro da gente cai. Sim. Vamos lá. Próximo parágrafo. Disse bem, Pai João, glória a Deus. Nas minhas atividades espirituais, sempre me perguntam sobre essa forma infeliz de acabar com a vida física. E eu deixo sempre bem claro que as chances de dor e tormentas são muito amplas. O suicídio não acaba com a vida, acaba apenas com o corpo. Com o corpo. Eu grifei isso. E outra coisa, né? O sofrimento que a gente tem quando está encarnado, ele não acaba com a morte. O sofrimento físico, da dor física do corpo, provavelmente vai acabar. Provavelmente. Se você for uma pessoa apegada, você pode continuar sentindo. Mas o sofrimento moral, o sofrimento emocional, ele não acaba com a morte. Então, se você estava se sentindo pressionado, a hora que você desencarna, você vai continuar se sentindo pressionado. Além do que, só para encerrar, além do que, quando você desencarna, além do sofrimento que você moral e emocional que você estava tendo quando estava encarnado, você percebe o quanto que você foi fraco para deixar com que aquele sofrimento te derrubasse, né? Aí ela continua assim, isso mesmo. E ele fala, né? Isso mesmo, Carminha. Suicídio não é solução para problema algum. E, além de não resolver os problemas já existentes, passa a ter mais um, dos mais graves. Aliás, que é você cometeu um suicídio. Você tirou a vida. E a vida só tira Deus. Quem é Deus? Então você entrou numa lei universal. E você vai responder por isso. Tá? Eu anotei 2 parágrafos abaixo. Qual? No entanto? É. Então tá. Eu também. No entanto, não soube o que fazer com esse tesouro para ter uma vida digna de paz. Porque ele está falando que tinha entrado no Espiritismo, né? Digna e em paz. Cérebro iluminado pelo saber doutrinário e coração atormentado. Muita instrução e escassa educação emocional no amor. Se a gente for pensar, né? É isso que a gente está procurando imprimir com o Pingo de Luz. Você vê que a gente não tem muito estudo doutrinário. A gente está trabalhando o estudo das emoções, né? Trabalhar esse auto-amor. Né? Por quê? Porque nesse momento, o que a gente devia ter aprendido na nossa vida de doutrina, já passou o tempo. Se a gente não aproveitou a nossa vida para aprender sobre doutrina, podemos fazer agora, em paralelo com a aplicação da doutrina, que é esses estudos que nós estamos falando, da parte moral da doutrina, né? Sem ser filosófico, né? Porque quando a gente estuda a doutrina, é tudo filosofia. Agora, o que nós estamos estudando é alguma coisa que a gente é baseada na filosofia, mas é a aplicação da filosofia em nós mesmos. Né? Então, quando a gente vê o exemplo aqui da Hilda, quantos de nós não é assim, né? Cérebro iluminado pelo saber doutrinário e coração atormentado. Quantas pessoas a gente não encontra assim? Quantos de nós, em algum teor, não somos assim? Né? Li bastante, tenho bastante conhecimento, mas não sabe aplicar aquilo para si mesmo. Né? Estamos começando a engatinhar nisso agora. E engatinhar significa o quê? Tem muito caminho para a gente andar ainda, né?
Glaucia, o que que você anotou, o que que você queria falar sobre isso? Eu grifei esse parágrafo, mas mais pela essa última muita instrução e escassa educação emocional no amor, né? Aham, Que é isso é isso aí. que estuda doutrina né, e não entra no coração, né? Como disse a É, Valéria, né? Está no coração. mas tudo É, isso é uma faca de dois gumes, né? Você ter conhecimento doutrinário e não ter conhecimento, o autoconhecimento é ruim, porque você fica só na filosofia. Também trabalhar o só auto-amor, mas não ter o conhecimento doutrinário que te dá a base para você fazer tudo, também não é legal. é legal. Só que conhecimento doutrinário você consegue adquirir com leitura, mas esse trabalho da emoção, do autoconhecimento, a gente só consegue trocando, né? Trocando experiências, trocando pontos de vista, né? Que é o que a gente está fazendo aqui. Se abrindo, né? Se É, abrindo no horizonte, no sentido assim de tentar compreender esse ser humano, né? Esse ser. Não o ser humano de fora, mas o ser humano que somos nós, né? Com os limites, com as aceitações, com tudo aquilo. Posso? pode. Como dizem os sábios guias espirituais, o conhecimento espírita após a morte exerce muita influência, pois o espírito compreende a sua real situação após o desencarne. O conhecimento é um tesouro, principalmente quando usado para pavimentar a estrada da prática do bem e da consciência pura, que na verdade exerce influência ainda maior. Afora isso, é dar mais razões à mente para cobranças e perturbações quando a vida intelectual fica congestionada de orientações, sem ser acompanhada pelo desenvolvimento da paz na consciência. Esse desenvolvimento da paz na consciência só vem com o trabalho de a gente trabalhando as nossas emoções. Para a gente trabalhar as nossas emoções, a gente precisa do quê? Conhecê-las. É a abertura desses sentimentos. Nós conhecemos as nossas emoções? Conhecimento sem consciência. Eu pensei que você ia falar mais alguma coisa sobre esse parágrafo aqui, tá? Ah, Você vê que isso é o que eu falei agora, né? O conhecimento é um tesouro, principalmente quando usado para pavimentar a estrada da prática do bem, ou seja, ele vai dar base sólida para a gente ter o autoconhecimento, para desenvolver o auto-amor e a autotransformação. Então, o conhecimento é fundamental, né? Mas para essa finalidade. Senão, ele vira cobrança e perturbação. Por que cobrança e perturbação? Cobrança porque quando a gente erra, né? Quando a gente não faz de acordo com o que está escrito na doutrina, a gente se cobra. E quando a gente se cobra demais, a gente acaba se perturbando, né? Abrindo brechas para perturbação. e cobra o outro. E cobra o outro. Então, novamente, né? Eu vou falar toda hora isso daqui para a gente não perder de foco. Não é a Hilda, não é a pessoa. A gente precisa trazer isso para dentro de nós. Tá? Conhecimento sem consciência reta é nutrição que vai causar obesidade e indigestão. Algo muito parecido como comer demais e ter uma vida sedentária. Então, eles fazem essa analogia. Tá? Essa consciência reta, o que, que é? É entender aquilo que a gente precisa fazer. É entender as nossas emoções, exclusivamente. Oi, Leda, não está dando para te escutar. Está fechado. Desculpa. Conhecer os nossos sentimentos, começar a entender os nossos sentimentos e organizar eles, né? Sim. Não, aqui não está falando sobre isso. Ó, Aqui está falando do conhecimento que a gente adquire. Conhecer para poder entender.
Isso, é isso aí. Então, E sim, aí, a consciência que está falando aqui já está falando sobre a nossa moral, o nosso estado moral, né? Consciência reta é você ser ético, é tudo aquilo, né? sim. Porque senão a gente pode utilizar esse conhecimento que a gente está tendo para o mal, não pode? Hum. Ah, é. Os magos negros, magos Tem os mesmos negros conhecimentos, né? usam Ah, o mesmo conhecimento que os Mesmo magos conhecimento. brancos. É. Só que um usa para o bem e outro usa para o mal. Então, o mal. conhecimento está lá. Conhecimento técnico que a gente tem e pode aplicar para o bem, a outra pessoa pode aplicar esse conhecimento Mesmo técnico para o mal. conhecimento para o mal. É. Isso. Bomba atômica é isso. Aí onde entra a consciência reta, É que, onde entra a consciência reta, é isso. entendeu? Consciência reta. Outra vez, a Karine. Acompanhe a ficha de Hilda com detalhes e a história dela está também dentro da doença que mencionamos. Novamente, a sensação de abandono e de escassez afetiva desnorteou os planos de um espírito rico de valores. Hilda era uma espírita atuante e servidora de valor nas frentes do serviço social, até que se envolveu com Manuel, um político renomado, bonito e rico, mas leviano, que feriu seu coração e destroçou suas esperanças, jogando-a em profunda tristeza e baixa autoestima. Mais um caso de desrespeito aos anseios afetivos e de ausência de auto-amor. Sem dúvida, afinal, pai João, como considerar a carência afetiva? É um efeito do egoísmo na nossa trajetória evolutiva, ao longo de várias reencarnações. A mente criou o hábito de focar em si, vivendo o exagero sentimento de ilusória autossuficiência, adotando o desprezo, a rejeição, a desconsideração ao valor e ao afeto alheio. Então, essa era a nossa postura. Tá? Essa postura é a alicerce mental dos padrões de comportamento que hoje estão regendo a forma de ser e sentir de grande parte da nossa humanidade, amordaçando o coração em espessas camadas de forças que reduzem a sensibilidade de sentir as emanações do amor legítimo em sua vida. O carente é alguém que sente. Você quer explicar? Não, não. Você quer explicar? Pode explicar. Não. O carente é alguém que sente um vazio afetivo como se tivesse um buraco no peito e procura preenchê-lo com o afeto e a presença de alguém, gerando a dependência e a submissão, intensificando a sensação de desvalor e estima pessoal. Uma baixa autoestima, singelas manifestações de atenção e carinho alheio são interpretadas como proposta de amor às quais ele se rende sem resistência. Então, a gente traz aos focos, numa trajetória lá evolutiva ao longo de várias reencarnações. Então, a gente já vem lá marcando no nosso mental inferior. Criou o hábito de quê? Eu foco em mim. Tá tudo certo. Vivendo o sentimento do quê? Da ilusão que eu sou autossuficiente. Eu não preciso de ninguém. Uhum. Aí, já que eu sou autossuficiente, eu vou por quê? Vou para o desprezo. Eu vou para a rejeição. Eu vou desconsiderando o afeto alheio. Né? Então, essa é a minha postura mental. Eu não preciso de ninguém. Eu afastei todo mundo, porque eu não preciso de ninguém. Só que, no fundo, eu quero o quê? Eu quero atenção, eu quero estar ali. Não é verdade? E aí É uma defesa, é como se fosse uma. Desculpa. É como se fosse uma defesa, a gente querer afastar todo mundo, não querer saber, acha que é autossuficiente. E é defesa. pode ser uma forma de proteção? Pode. Mas eu acho que, assim,
estou me defendendo? Estou me defendendo da pessoa ou estou me defendendo de mim mesmo? É de mim mesmo também, né? Essa é a pergunta, né? De quem eu estou me defendendo? O que eu quero? Eu Então, quero ter uma relação saudável onde eu estou certa e eu estou errada, uma hora eu estou certa, outra hora eu estou errada, porque ou qualquer relacionamento na vida, uma hora a gente está certo, outra hora está errado, a gente aprende com a outra pessoa, ou eu quero ter uma relação de controle. eu tô sempre, eu que mando. E aí é controle, né? É, Aí é o controle controle. é, eu que sei. Então, aí a gente vai, cada um vai ter a sua resposta, né? O que eu É. quero? Eu quero ser a menina boazinha, onde todo mundo, ai, é linda, é maravilhosa, é educada, é isso, é aquilo, ou eu quero ter meu ponto de vista? Eu acho que, nesse caso, o que a gente precisa fazer é entender as nossas intenções. Basicamente é isso. Se eu estou querendo provar o meu ponto de vista porque eu quero impô-lo, eu estou na situação errada. Se eu sou aquela menina ou menino bonzinho que está fazendo isso para conquistar outras pessoas, para atender minhas carências, eu também tenho que repensar o que eu estou fazendo. Né? O que eu sinto? Assim, eu acho que eu sinto. Por que está acontecendo isso? O que eu sinto? O que sente? O que está dizendo no meu coração? Por que eu ajo assim? Nesse caso, é isso que faz a autoanálise e o autoconhecimento. É a gente buscar dentro de nós esse tipo de coisa para podermos saber qual que é o nosso real objetivo com as coisas, porque a gente se engana o tempo inteiro, né, daquilo que a gente, de como está fazendo a coisa. A gente se engana o tempo inteiro. Né? Está confuso? Eu tenho uma, para mim ficou, quando eu li isso aqui da questão da carência afetiva, eu olhei, entendi eu vi só, por exemplo, eu visualizei uma pessoa que ela não se não tem respeito por exemplo, ela está com alguém, está numa relação amorosa que ela se anula, ou uma relação de amizade, uma relação de, né, que ela se anula em relação ao outro, né? Daí eu não entendi, aí eu falei, bom, e também é o egoísmo, porque ela quer viver aqui, aí eu não encaixei o egoísmo. Aí agora, pelo que eu estou entendendo, a outra vertente é também aqueles que não, por exemplo, não vivem uma situação porque querem ter controle daquilo, né? Que também seria uma pessoa com carência, mas aí ela tem aquela carência. Agora, quando é um efeito do egoísmo, né? Eu só consegui encaixar o egoísmo na primeira situação, não consigo encaixar na segunda. Não é fácil, não é fácil, não. Não é. Assim, acho que a carência emocional ela tem diversas vertentes, né? Não é uma só, não é uma história só. E quando a gente conversa sobre isso, é o descobrir das nossas emoções, né? É tirar essa, vamos dizer assim, a gente precisa abrir as nossas emoções. Por que eu sinto tal coisa? Por que eu sinto? Ah, eu me sinto só. Por que eu me sinto só? Porque às vezes a pior solidão é aquela que você tem um monte de gente ao seu redor, mas você se sente só. Por quê? Porque aquelas pessoas não conseguem tocar o seu coração, ou você não está. Ou será que você não está aberto o suficiente? Né? Que a Hilda falou sobre isso, né? Ela se sentia sozinha no meio da multidão. Na multidão. Mas e aí? Você está sozinha no meio da multidão por quê? Ah, porque não é um ambiente que eu quero estar. Então, por que você não muda o ambiente? Ah, mas eu vou ficar sozinha?
Foi você que quer, sabe, aquela história. Eu acho que a questão dessa solidão é o seguinte: a pessoa que é carente, mesmo que ela se doe totalmente, se anule totalmente, as pessoas não dão valor para ela. Ela não se dá valor. Porque ela não se dá valor. E ela acaba ficando sozinha por vários motivos. Às vezes um negócio que a Valéria me ensinou há pouco tempo, é papel de bala, né? Ah, não é casca de bala, Casca de bala, ou Sérgio. seja, É a música. fica grudadinha. E aí ninguém gosta de alguém grudado em si. Ah, E aí acaba afastando. E a pessoa se sente sozinha. Então tem lá uma festa, um monte de gente. Você é o casca de bala, né? São casca de bala. Ninguém vai querer ficar perto de você, porque você é muito pegajoso. Então vamos ficar junto com outros grupos, né? Aí você sabe, já ouviu falar aquele pessoa que é o espalha-rodinha? Quando chega, cada um vai para um lado? Por quê? Espalha-rodinha é bom. Porque você, na tentativa de trazer pessoas para perto de si, para poder satisfazer a sua carência, você age de tal forma que você acaba afastando as pessoas. Não são as pessoas que não querem ficar com você, porque você é você, mas pelo aquilo que você faz quando está junto com elas, né? Sabe? Excesso de controle, sabe? Às vezes, excesso de submissão, sabe? As pessoas gostam de um desafio de estar do lado do outro, não um desafio de não gostar, de não se sentir bem do outro, entendeu? Entendeu o ponto, Glaucia? É entendi, dessa forma que eu enxergo tudo isso, tá? Então, uma entendi. pessoa carente, ela acaba ficando sozinha, e é um contrassenso, né? Ela acaba ficando sozinha pelo esforço que ela faz de ter alguém do lado dela. Mas não é natural, né? Acaba não sendo natural. Para a gente encerrar bem rapidamente, tá? Assim, o carente é alguém que sente um vazio afetivo. Ele tem esse vazio afetivo. É dele. Ah, por quê? Não sei, pode ser de outras vidas, acúmulo de outras vidas, é aquilo que ele já perdeu em outras vidas. Pode ser de uma infância complicada, pode ser de um monte de coisa. A dependência que ela criou de outras pessoas porque ela não foi ensinada a ser autossuficiente. Se ela foi uma criança que foi dependente emocional dos pais, da mãe, tinha que estar tudo ok, tudo Do irmão. do irmão, ela vai buscar isso. Ela vai ser dependente, ela vai querer ser dependente emocional de alguém. Ela vai querer entregar esse presente para alguém. E do jeito que as pessoas estão hoje em dia, não é um presente que as pessoas vão aceitar. E aí ela tem aquele vazio no peito, lá como aqui, né? Um buraco no peito. Por quê? E aí o que acontece? Cria mais ansiedade, ela joga mais adrenalina em cima do outro e o outro não está conseguindo compreender, porque não está na mesma situação que ela. Geralmente essas pessoas querem toda a atenção para si. Sim. Por isso que se fala que é egoísmo, né? Mas ela quer toda a atenção para si. E as pessoas gostam de dar atenção para todo mundo. Entendeu? E aí onde que vem esse fator da baixa autoestima, né? Ela tá ali gritando, olha, segura a bandeirinha e tal, e faz. E aí, assim, aí onde que é assim? Como que é essa pessoa? Às vezes ela é aquela que você falou, como que é? Ou afasta a rodinha aí, como que é? Espalha a rodinha. Espalha a rodinha. Às vezes ela é aquela pessoa que é extremamente grosseira. Ela é grosseira quando ela não consegue ter de volta aquilo que ela quer, né? Ela está se doando, mas não está conseguindo ter de volta. Ela quer uma coisa e ela não consegue, então ela vai ser grosseira. Ela se defende, né? E assim por diante. Vamos parar aqui, são 6h10. Paramos em: sua maior dor é sentir que não tem a si próprio.